Boa noite a todos. Sou Mauro Oliveira, da Fundação Dom Cabral, responsável pela área de médias empresas aqui em São Paulo. Sou também responsável pelo Centro de Inteligência em Médias Empresas. É um prazer recebê-los em mais essa transmissão ao vivo do Radar de Mercado, na sua terceira edição, 2024. Queria apresentá-los inicialmente o professor Eduardo Menicucci, que vai conduzir aqui a apresentação do Radar, e o professor Plínio Monteiro, que é o nosso responsável técnico por toda a modelagem estatística do estudo. Eu gostaria, antes de iniciar, de colocar uma breve apresentação para vocês aqui da Fundação Dom Cabral. Dando aí as boas-vindas, né, a essa edição do Radar de Mercado, e passar aqui alguns lembretes para vocês antes de iniciarmos propriamente com a apresentação. A Fundação Dom Cabral vem já há alguns anos, né, participando do ranking do Financial Times, e este ano fomos, mais uma vez, bem posicionados aí dentro do ranking, né, nos mantendo entre as 10 melhores escolas de negócio do mundo. Né? Então, acho que essa é uma informação relevante para vocês, não só no âmbito de escola de negócios, mas um grande orgulho para nós aqui do Brasil, né, ter uma escola dentro do ranking do Financial Times há tanto tempo e tão bem posicionado. Eu queria passar mais um lembrete. Nós estamos, este ano, com a 9ª edição, né, do Fórum das Médias Empresas. Este ano falaremos de produtividade nas médias empresas e, justamente, num momento crucial para o Brasil, momento onde temos recebido aí uma série de investimentos, né, a produtividade passa a ser novamente um grande calcanhar de Aquiles, né, do Brasil. Então, por isso, este ano decidimos explorar esse tema. Estamos finalizando o estudo para apresentação no Fórum das Médias Empresas no dia 23/9. Então, desde já, os convido, né, a buscar aqui no QR Code como se inscrever para esse fórum, um fórum muito importante para as médias empresas, e espero que vocês possam estar conosco em setembro. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença dos nossos ouvintes aí nos canais do YouTube e também do LinkedIn, né? E já informá-los também que temos disponível esse estudo de radar de mercado no nosso centro de inteligência, o qual vocês podem acessar através desses QR Codes e desses links que estão disponíveis aí na página. Né? Esse estudo está sendo lançado hoje, né? Ele está completo, o relatório completo está disponível na nossa página de inteligência, o qual já os convido também a acessar. Muito bom. Gostaria agora de passar a palavra para o professor Eduardo Menicucci e convidá-los a interagir conosco aí através tanto do nosso canal do YouTube quanto do LinkedIn, para que a gente tenha uma apresentação bastante interativa. Né? O Radar de Mercado desse ano traz uma série de novidades e acredito que vocês vão gostar bastante e desde já os convido aí a fazer perguntas para que a gente tenha uma interatividade bastante forte com vocês aí nessa próxima 1 hora de transmissão. Então, Eduardo Menicucci, por favor, fique à vontade e boa apresentação para você. Na medida que chegarem as perguntas aqui, que eu espero que sejam bastante, né, eu vou passando aí para que a gente possa debater. Muito obrigado, Mauro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer enorme revê-los ou encontrar quem está aqui pela primeira vez. É muito importante, a gente está criando uma ferramenta que permite às médias empresas brasileiras se contextualizarem, se compararem, tanto em setores de economia, né, indústria, comércio e serviço, quanto regionalmente.
Sudeste, Norte, Nordeste. Então, o radar, a gente vem aprimorando essa ferramenta, a gente vem aprimorando esse estudo, cada vez agregando mais, e aí, complementando o pedido de Mauro, todas as ideias, todas as sugestões que vocês puderem nos fornecer para aprimorar ainda mais, falar, seria interessante, professor, colocarmos ou tentarmos pesquisar mais esse dado, mais essa informação, a gente vai buscar, dentro do possível, fazer isso para agregar cada vez mais ao radar de mercado. O Kathleen, põe a apresentação, por favor. Muito obrigado. Aqui, a primeira inovação em relação às edições anteriores é que nós ampliamos o período de análise. Antes eram só 2 anos, agora a gente está analisando 3 anos. Então, a gente analisou dados 2021, 2022 e 2023. É importante, desde já, destacarmos que, em que pese já estarmos praticamente no final de 2024, não é fácil extrairmos, consultarmos, buscarmos dados de médias empresas. As grandes empresas, as empresas SA, Sociedades Anônimas, são obrigadas a publicar os números, então fica mais fácil de buscar essas informações. As médias, não. Então, normalmente, a gente precisa esperar, no mínimo, até o mês de junho, quando elas têm obrigatoriedades fiscais e legais de transmitir dados para a Receita Federal, para depois termos acesso a algumas informações, não que venham de lá, o professor Plínio irá detalhar isso um pouquinho melhor, mas por isso que a gente consegue só divulgar o radar de mercado com dados até 2023, mais ou menos nessa época do ano. Essa é a primeira inovação, a primeira informação nossa equipe capitaneada, liderada pelo Mauro, né, e eu e Plínio fazemos ali a dobradinha, eu faço a parte de números financeiros e o Plínio faz a parte de números, estatística, o tratamento mais grosso dos dados, a base. A gente, como sempre, e por isso a gente está sugerindo, pedindo aqui auxílio, a gente, em todas as edições anteriores, analisamos essas informações. Receita líquida, eu faço questão de colocar aí entre parênteses que a receita é em dinheiro. O EBITDA ou EBITDA, depende de como você fala, também em dinheiro. Aí sim a gente consegue, comparando esse EBITDA, esse EBITDA em dinheiro com a receita líquida, a gente consegue a margem EBITDA, que é um indicador, que é um instrumento de gestão extremamente divulgado no mundo todo. Pode ser que algum dia ele sofra algum ajuste, um refinamento, mas ele ainda é um parâmetro muito interessante, muitas vezes até para, por exemplo, remuneração variável de executivos e executivas. Por fim, a gente olha o lucro líquido em dinheiro, e eu gosto muito de destacar essa questão de em dinheiro, porque é o dinheiro que cai na conta corrente da empresa e que permite à empresa manter crescimento, manter investimentos, pensar em expansão, usando a palavra que Mauro mostrou do 9º Fórum Anual, a sustentabilidade, a longevidade, a perenidade da companhia. E aí, como a gente tem o dinheiro, o lucro líquido, a gente compara com a receita líquida e chegamos à margem líquida. Uma contextualização que eu estou incluindo nessa apresentação é de onde vem ou como são, né, as ferramentas, de onde vem da demonstração de resultado do exercício. Essa demonstração de resultado de exercício que está sendo apresentada, ela não é a que a legislação, a regra brasileira solicita, porque na legislação brasileira não há a figura do EBITDA. Isso aqui é uma criação, uma adaptação dos manuais de finanças, mas aqui é a DRE. E eu também peço que as senhoras e os senhores observem, lá na primeira linha, onde está receita bruta, venda bruta, 2 variáveis, preço e quantidade. Por que eu peço essa informação? Porque muitas vezes a receita da companhia cresce fruto meramente de um repasse no preço, e outras vezes porque houve um volume maior de venda. E eu sempre que faço trabalho PAEX em alguma empresa,
eu peço para a empresa, abra, por favor, a composição dessa linha de receita nessas duas variáveis. Quantos itens do produto A foram vendidos a que preço? Quantos itens do produto B foram vendidos a que preço? Até que nós consigamos chegar na receita bruta. É muito importante para inúmeras outras informações que não serão apresentadas aqui. Abaixo da receita bruta, tem ali devolução, dedução, abatimento e os tributos, os impostos que incidem sobre as vendas. Também peço uma atenção especial aos ouvintes, às ouvintes, que estamos já no processo da reforma tributária. Então, haverá uma modificação nessa estrutura tributária que será implementada a partir de 2026 até 2033. Então, nossas médias empresas já devem começar a preocupar, a olhar o que é, quais são os possíveis impactos que a reforma tributária trará às médias empresas. Aí a gente chega na linha que está em azulzinho de receita líquida, que é de onde a nossa análise começa. É o dinheiro que a empresa tem à sua disposição. Abaixo da receita líquida, entre a receita líquida e o EBITDA, a gente tem custos e despesas. A gente tem CPV, custo do produto vendido, que se refere a uma indústria, CMV, custo da mercadoria vendida, que se refere ao comércio, e, por fim, CSV, ou CSP, custo do serviço vendido ou prestado, que está se referindo ao setor de prestação de serviço. Chegamos no EBITDA, temos depreciação, amortização, eventualmente a gente tem resultado financeiro, receita financeira, despesa financeira, o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, cuja alíquota máxima no Brasil 34%, para chegarmos, então, a lucro líquido. Essas são as três variáveis que nós obtivemos diretamente da demonstração de resultado do exercício das companhias, e de lá nós calculamos a margem EBITDA e a margem líquida. Essa parte da metodologia, eu vou pedir ao professor Plínio, por gentileza, que explique, e só aqui, Plínio, começando, ainda bem a nossa base cada vez maior para dar uma robustez cada vez mais forte, né, para a questão, para o tratamento estatístico, não é isso, professor? Exatamente. Obrigado, Minicucci. Pessoal, boa noite aí. Vou explicar um pouquinho a metodologia, né? Nossos dados, a gente tem feito uma série histórica usando dados que são consolidados por um dos nossos parceiros. Esse parceiro, ele pega dados de diferentes fontes. Algumas dessas fontes, elas são de empresas que têm realmente ações no mercado de capitais, portanto, elas publicam seus balanços, mas existem outras associações, sindicatos patronais, que eles também produzem relatórios de algumas das suas empresas. Então, essa fonte, que é uma fonte de inteligência de mercado, ela busca esses dados e a gente, então, extrai os dados para fazer a nossa análise, né? Grande parte desses dados, eles são dados auditados, mas não necessariamente todos são, tá? Então, significa que alguns desses dados podem ser publicados sem terem passado, tipicamente, ainda por algum tipo de auditoria, tá? Isso também significa que os dados podem mudar, tá? Então, isso acontece, por exemplo, se vocês forem comparar os dados do ano passado, 2022, com o que a gente está publicando este ano em relação a 2022, os dados têm pequenas diferenças, que são justamente a diferença de empresas que publicaram e revisaram seus balanços, seus demonstrativos de resultados. Nossa base, depois desse processo, nós obtivemos aí quase 9 mil empresas, né? Então, 8.805 empresas de médio porte, e a gente usou para a definição de empresas de médio porte o critério do BNDES, que define empresa de médio porte como sendo aquela que tem a receita operacional bruta anual entre 4,8 e 300 milhões de reais. Então, somente empresas que estão dentro desse critério que entraram na nossa análise. A gente faz uma segmentação por setor geográfica, e aqui é muito importante dizer que essa base que nós obtivemos, ela não necessariamente representa, ela tem a mesma composição da população de médias empresas brasileiras. Mas a gente pega um dado do IBGE, no Cadastro Central de Empresas,
Então, a gente sabe quantas empresas de médio porte existem em cada um dos 3 setores e também em cada uma das regiões do país. Com isso, a gente aplica uma ponderação estatística, de maneira que os nossos dados eles reflitam exatamente o perfil das médias empresas brasileiras, tanto por região geográfica quanto por setor. Ou seja, os resultados aqui apresentados, eles estão ponderados para que eles representem idealmente a média empresa brasileira. E, além dessas questões metodológicas, 2 inovações que eu acho que é importante ressaltar aqui, é que a gente tem, nessa edição, nós estamos agora trazendo o dado da intenção de investimento das médias empresas nos 3 setores. Esse dado ele vem obtido de um outro estudo que nós fazemos, uma pesquisa com dados primários, com dados que nós coletamos diretamente com as empresas, que a gente obtém, então, quanto eles esperam investir do seu faturamento para o crescimento do negócio. E, além disso, nós trouxemos, para fazer um paralelo, dados do Serasa sobre recuperações judiciais requeridas, que também vai nos ajudar a fazer uma leitura desse cenário sob a ótica de outros indicadores para traçar um panorama mais amplo. Então, essa é um resumo da nossa metodologia e agora eu volto aí com o Minicut para ele continuar a apresentação. Obrigado, Plínio, e vou te convidar mais vezes durante a nossa apresentação para você me ajudar no reforço dessa questão estatística, principalmente, por exemplo, quando falarmos da região norte. Tá? Como o professor Plínio falou, nós temos essas 2 novidades que serão apresentadas. Eu quero só fazer um resgate dos macro dados da economia durante esse período. E assim, como a gente sempre começa pela receita líquida, e a variação da receita líquida, no final, vai refletir na variação do PIB brasileiro, ou o PIB reflete a variação das empresas como um todo, né, de todos os produtos e serviços finais produzidos, comercializados num determinado período de tempo, é importante a gente trazer essa informação do PIB para dar alguma sustentação aos dados que nós coletamos. Então, neste período de 3 anos, com exceção de 2021, que foi a recuperação lá da pandemia, em 2020 houve uma queda muito forte, 2021 teve a recuperação, mas 2022 e 2023, a economia brasileira andou de lado. Um crescimento aqui em torno de 2,8%, 2,85%, para o potencial que a economia brasileira tem, é andar de lado. E aí, imagino que senhoras e senhores tenham acompanhado as expectativas para esse ano, de 2024, do PIB, são um pouquinho menores, em torno de 2,45, 2,50, do que foi nesse passado. Isso, consequentemente, vai impactar a receita das médias empresas, pode causar um impacto maior ou menor na receita das médias empresas. A razão de apresentarmos o PIB é essa. Logo em seguida, a gente gosta de resgatar também o que impacta a gestão de custos, a gestão de gastos das médias empresas, que são os indicadores de inflação, o IGPM e o IPCA. O IPCA, sempre positivo, vejam, senhores e senhoras, tanto o IGPM quanto o IPCA em 2021, como que foram altíssimos. E depois, tanto o IPCA quanto o IGPM retornaram, caíram. O IGPM, inclusive, em 2023, fruto da queda do dólar, que é um dos componentes que mais afeta o IGPM, foi negativo. Mas a gente ainda tem uma inflação persistente. E eu sempre falo, quando tenho que fazer um trabalho na média empresa de orçamento, se a gente usa um orçamento incremental, eu pego todas as contas que a empresa tem, todos os gastos, custos e despesas, e vou projetar para o período seguinte, um dos indicadores é o indicador de inflação, o IGPM, o IPCA, ou algum outro indicador de inflação. O que a gente gosta de reforçar aqui é que a inflação persiste no Brasil. E aí a gente tem a projeção, inclusive, para 2024 aqui, de um indicador de inflação ao redor dos 4 e pouquinho, e isso vai se manter para frente. Então, a gente sabe que haverá uma pressão de gastos, custos e despesas dentro das médias empresas. O último indicador macro que a gente usa, que inclusive, quando o professor Plínio falou sobre a intenção de investimento, interfere diretamente nessa intenção de investimento,
é a taxa básica de juros da economia, a Selic, que veio de 2% lá no auge da pandemia, em 2020, para 11,75% no fim do ano passado e atualmente em 10,5%. É óbvio que isso inibe decisões de investimento, posterga decisões de investimento, mas se eventualmente uma média empresa brasileira tem um nível de alavancagem de endividamento maior, compromete a saúde financeira dela, razão pela qual nós trouxemos os indicadores de recuperação judicial. Um dos reflexos, uma das consequências dessa taxa de juros é a dificuldade de contratação de nova dívida, de alongamento de dívida. Isso, né, estrangula o resultado financeiro das companhias. Essa aqui, então, é só um resgate do que foi a economia brasileira nesses 3 anos, para a gente começar a apresentar os dados. Como o professor Plínio bem colocou, a nossa amostra de 8.805 empresas representa literalmente a distribuição setorial das médias empresas no Brasil. A maior parte, quase a metade, são empresas do setor de serviços, seguidas, a maior parte, né, o segundo volume, por empresas de comércio e a menor parte por empresas do setor de indústria. Essa é a realidade da nossa amostra e da população das médias empresas brasileiras. E aqui eu já começo. Obviamente, os números, os dados, os parâmetros não são iguais para esses 3 setores. Como também não são iguais na distribuição geográfica. A maior parte das médias empresas, como até da população, né, professor Plínio, estão aqui na região sudeste, seguidas da região sul, nordeste, centro-oeste e a menor parte de médias empresas na região norte. E aí, professor Plínio, se você quiser só fazer aquele comentário sobre a precisão das informações das médias empresas lá no norte, eu agradeço. Desculpa, meu computador travou um pouquinho. Então, o que acontece, um ponto importante do estudo é que ele tem, a gente normalmente trabalha com o que a gente chama de a margem de erro do estudo, mas tem um outro nome técnico quando a gente trabalha de medidas quantitativas como lucro, por exemplo, ou a receita das empresas. O fato que essa margem, ela depende do tamanho da amostra, o que também se reflete no número de empresas que existem nessa região. Como nós temos poucas empresas na região norte, e nossa amostra também reflete essa menor participação, os resultados da região norte são um pouco mais instáveis. Então, a margem de erro é um pouco mais alta na região norte, o que significa que a gente tem que olhar com mais cuidado para os números, porque as variações que vão ser observadas, elas podem se dever a essa variação amostral que nós temos no estudo, né? Mas em todas as demais regiões e setores, a margem de erro fica dentro dos parâmetros estabelecidos ali, normalmente entre 5% a 10% de coeficiente de variação, não é margem de erro, tá, gente? É diferente, porque para medidas quantitativas não é igual a pesquisa eleitoral, não. É bem mais difícil obter precisão. O IBGE trabalha com limite de 20 a 30 como um ponto de corte, a gente está obtendo aí de 5 a 10. Então, a gente está bem numa posição que eles chamariam de muito bom ou bom, tá? Legal, obrigado, Plínio. Eu estou vendo aqui nas perguntas, e agradeço as perguntas, tiveram 2 que me chamaram a atenção, se o relatório reflete a taxa de falência por estado e setor de economia. Infelizmente, não. A gente buscou essa informação da Serasa e não tem esse nível de abertura ainda. Está aqui uma sugestão anotada para que nós tentemos descobrir se há como buscar isso. Seria muito importante, sim, a gente ter isso aí. E a segunda pergunta que eu estou vendo aqui no chat, que eu acho também super interessante, se incentivos e apoios governamentais por setor. Eu acho, assim, uma pergunta muito relevante. Há regiões que têm uma necessidade de mais incentivo para se desenvolver, regiões, isso está num projeto de lei orçamentária, num plano plurianual de governo, então é importante, mas a gente não consegue, infelizmente, captar diretamente na análise de uma demonstração de resultado a resposta para isso. A gente sempre tem essa curiosidade, a gente tem uma sensação de que em determinadas regiões
esses apoios são mais fortes do que em outras regiões, mas, infelizmente, a gente não tem a resposta precisa para essa pergunta. Mais uma vez, agradeço e espero outras perguntas interessantes, provocantes dessa forma. Aí, este slide, senhoras e senhores, é o slide que talvez mais tenha chamado a nossa atenção. É o slide que traz o resultado em dinheiro, o resultado nominal, está escrito ali, entre parênteses, milhões, de receita, EBITDA e lucro líquido das médias empresas brasileiras, das 8.805 médias empresas brasileiras, nos 3 últimos anos. Assustador, senhoras e senhores, e eu uso essa expressão, queda de receita. As médias empresas brasileiras tiveram receitas, ano após ano, menores. Eu venho de uma receita de 78 para uma receita de 72 milhões de reais, na média, por ano. Em termos de finanças, já é intuitivo, indicativo de que, ao cair receita, a minha margem, o meu EBITDA, o meu EBITDA nominal cairá, e está ali a relação. Caiu receita, caiu. A gente pode minimizar, e se for um alento, o lucro positivo na média, é muito bacana, é saudável, isso é uma tranquilidade. Subiu de 21 para 22 o lucro líquido, mesmo caindo receita e EBITDA, mas o lucro líquido voltou a cair de 2022 para 2023. Aí, isso foi o que mais chamou nossa atenção, que as médias empresas que, por serem média, sempre pensam ou têm como objetivo crescer receita para se tornarem um dia grandes empresas, as grandes já foram médias, infelizmente, nestes 3 anos, não é isso que aconteceu. A queda de receita, a gente está falando de uma queda de receita acumulada de praticamente 7%. Ó, professor, o senhor está fazendo e o terrorismo também. É porque, senhoras e senhores, façam uma relação muito simples com salário. Imagina um salário, a gente tem um salário menor e nós temos a mesma estrutura de gastos dentro de casa, comida, né, condomínio, escola de criança, supermercado. Se o nosso salário reduz, vai comprometer alguma coisa. Então, no caso das empresas, está aqui, eu estou fazendo esse destaque, a margem, o valor monetário de EBITDA caiu numa proporção ainda maior. E aí, como o lucro líquido em percentual aumentou muito de 21 para 22, eu falo percentual, me permitam voltar no dinheiro, a gente está falando de 2 milhões de reais de lucro líquido, 2 milhões, entre 2021 e 2022, que representou um aumento de 30%, mas depois uma queda. Então, isso nos chamou muito a atenção. Quanto mais as empresas estiverem preparadas, estiverem lá, né, bem assessoradas, bem planejadas, melhores serão as condições de sustentação disso. A margem, e aqui, né, a gente, como estará disponível o trabalho, o e-book, a média, eu acrescentei, a média de margem EBITDA das médias empresas brasileiras é 23,4%. Então, você, na sua média empresa, já tem aqui uma relação, um norte, para saber se a média está ali em 23% do EBITDA, do EBITDA, e a líquida em torno de 10%. É muito bacana. Se a gente olha que a margem líquida está ali em 10,3%, pensando numa Selic de 10,5%, opa, vale a pena eu ser empresária, eu ser empresário, porque eu tenho uma condição de crescer, de me expandir, do que eu deixar o dinheiro numa aplicação financeira. Então, está aqui uma informação que aí sim nos tranquilizou um pouco. A gente faz a primeira apresentação pelos setores da economia, tá? Os setores da economia, a indústria, redução de receita. Redução de EBITDA, de EBITDA em dinheiro. E redução de 2022 para 2023 de lucro líquido. É legal que nos setores
dá 23,4% de margem EBITDA, e na indústria, 20%. Por isso que é bacana a gente ter esse estudo por setores, porque eu tenho uma média geral, mas eu tenho a média setorial. A margem líquida ficou idêntica à margem líquida das médias empresas industriais da amostra em geral, né, da nossa amostra de 8.808, 10,3%. Se você é um industrial, uma industrial que já está acima dessa média, mantenha, procure, bom. Se você está um pouquinho abaixo, né, busque alternativas, busque estratégias para melhorar, para chegar ao menos na média. O comércio também tem aqui uma redução de receita, uma redução drástica, e desculpem esse exagero aqui, de EBITDA, mas muito forte, e, consequentemente, o lucro. Foi o único setor, senhores e senhoras verão, que o lucro líquido em dinheiro andou de lado de um ano para o outro. Pensando no copo meio cheio, num lado bom, caiu receita, caiu EBITDA em dinheiro, mas manteve o dinheiro, lucro líquido, o que culminou, obviamente, com uma margem líquida um pouquinho maior. O setor de comércio, é histórico isso, sempre teve as menores margens. A margem EBITDA do setor do comércio é metade da margem EBITDA das médias empresas brasileiras. A margem líquida das médias empresas do setor de comércio é metade da margem líquida das empresas médias do país como um todo. Então, está aqui essa parte do comércio e aí sim, ainda bem que teve ao menos um setor, o setor de serviço, que foi o que mais sofreu em 2020, no auge da pandemia, né? Restaurante, lanchonete, bar, academia, escola, tudo fechou em 2020. 21, 22 e 23 houve uma recuperação do setor de serviços. Isso nos deu alento, nos deu. Lembrando que o setor de serviços é o dos três setores o que tem maior representatividade, maior quantidade de médias empresas. Então, isso aqui foi bacana a gente ver. E as margens do setor de serviço, vejam, senhores e senhores, a margem EBITDA é 50% maior do que a média das demais empresas, e a margem líquida, 4 pontos percentuais, estou falando de 40%, na média acima. Isso está bacana. E ele, nestes 3 anos, ele manteve, em termos de margem, uma consistência, uma linearidade. E aí, a gente torce para que isso, né, permaneça, continue, tá? Isso como para ser 24, talvez 25. Os dados regionais, para que nós consigamos apresentar de uma forma mais visualizável, a gente pegou só 2023 e trouxemos os dados aqui, então, as margens em cada uma das 5 regiões do país. São diferentes, porque há diferença na composição das médias empresas, indústria, comércio e serviços, nas diferentes áreas geográficas, nas diferentes regiões geográficas. O que é bacana é que você, um médio empresário da região Nordeste, pode olhar e falar assim, não, a minha margem EBITDA, minha margem EBITDA está maior do que a média. A minha margem líquida está maior do que a média. Ou, opa, eu estou um pouquinho abaixo, o que eu tenho que fazer para... No e-book, que vocês já têm acesso, a gente apresenta essas informações ano a ano, setor a setor. Então, ela está detalhada. Eu sou uma média indústria lá do Nordeste. Qual que é a média de margem EBITDA? Você consegue ver, tem essa informação lá no e-book, no radar de mercado, tá? Eu estou vendo alguns comentários aqui também. As médias empresas, sim, foram muito sacrificadas na pandemia. Essa recuperação, ao menos aqui, do setor de serviços, nos dá um alento, né? Sendo o maior setor proporcionalmente, nos dá um alento. A gente, combinando com um comentário feito anteriormente, a gente não tem políticas públicas muito claras para determinados setores.
Um ou outro setor tem uma política de incentivo, a indústria, é um pedido que a gente faz desde o primeiro relatório, que a indústria deveria ter os incentivos, deveria ter mais, porque os processos são mais morosos numa indústria, até eu construir a indústria, do que num prestador de serviço e do que numa empresa comercial. Então, se tivéssemos mais apoio, eu não estou falando subsídio, mas apoio, decisões, teríamos um cenário bastante diferente disso que a gente está vendo até agora, né? Tem aqui uma outra informação legal, né, um outro comentário, que em 2024, o setor de serviço e das indústrias, né? Ainda bem que o setor de serviço, Jackson, mantém aqui esse crescimento, mantém essa robustez, e que a indústria consiga ter uma recuperação em termos, ao menos, de receita, consequentemente, de EBITDA e lucro líquido. Aqui, então, tem a informação por a inovação, que, como o professor Plínio comentou, vem de um outro estudo nosso, né, de um outro estudo interno das médias empresas, expectativa de investimento. E aí, se nós pegarmos a expectativa de investimento, ela foi uma pesquisa realizada 2 vezes no ano de 2023, no primeiro e no segundo semestres. E aí, se a gente olhar a coluna do total, e eu pego que no primeiro semestre de 2023, as médias empresas tinham uma expectativa de investir 4% do faturamento em crescimento, aquisição de máquina, aquisição de equipamento, expansão de área, no caso de um comércio, 4%, que depois foi para 4,23%, mal repõe depreciação. Os equipamentos que estão ficando obsoletos, os equipamentos que estão sofrendo a depreciação, ficando depreciados, com 4% de intenção de investimento, nem conseguimos repor esse percentual. E é claro que o setor de comércio que está sofrendo em termos de receita e de margem, é óbvio que ele vai ter uma intenção menor. Pois se eu estou mal conseguindo pagar as contas, sobrar um pouquinho de dinheiro para o meu dia a dia, como que eu vou pensar em crescer? A mim também chamou a atenção a indústria, por essa mesma premissa. 4,34% de faturamento ser destinado a investimento, mal vai repor as máquinas que estão. Pensa aí numa indústria que a máquina está ali chegando no seu limite da capacidade, ela vai ter que ser reposta em algum lugar. Se eu não estou pensando, não estou conseguindo fazer uma reposição, quanto mais o crescimento. Então, a gente precisa de ter aqui algumas ferramentas, algumas métricas, para que consigamos. Voltei aqui a questão da taxa de juros, né? Deprecia-se aqui, o Ferrari colocou um equipamento que trabalha 40 anos em 10. Mas nem sempre, verdade, o equipamento fiscal e contabilmente, ele vai se depreciar em 10, ele dura 40. Mas imaginemos alguns setores industriais que eu tenho que fazer uma reposição de equipamentos num prazo até menor do que isso. Até foi obrigado, Ferrari, pela colocação, até imagino também que a senhora e os senhores tenham acompanhado, o governo federal tem um projeto de lançar um programa de depreciação super acelerada, que permitirá às empresas, ao depreciarem mais rápido, terem um impacto tributário, pagar menos imposto, para conseguir trocar máquinas e equipamentos mais rápido e mais vezes. Mas fica aqui nossa agonia de que a gente gostaria de ver números maiores. Tá? Menicucci. Pois não, Mauro. Acho que aqui cabe um comentário, né? A gente vê aí queda de receita e tudo, mas vê o nível de expectativa de investimento, né? O empresário mantendo aí um nível de investimento mesmo na situação de queda de receita, né? Esse resultado que está aqui aparecendo, vai logicamente estar refletindo o ano de 2023,
mas ele vem do nosso índice de confiança das médias empresas, que está disponível aí também no nosso site do Centro de Inteligência, que vocês estão com acesso para poder consultar, né? E aí muitas pessoas nos perguntam, poxa, como que o empresário, mesmo numa situação de queda de receita, né, mantém o otimismo, né? Porque aqui é uma lógica de otimismo, ou seja, o empresário continua confiando aí no seu negócio e no resultado que o seu negócio pode gerar. Então, acho interessante fazer essa anotação, né? Vocês terão acesso no início de setembro, a edição do segundo semestre do índice de confiança. Vamos publicar o resultado aí do segundo semestre. Estamos fechando agora, né? Mas o que nos traz aqui uma resposta, né? Por que o empresário se mantém otimista? A gente vem percebendo cada vez mais um descolamento, né, das intenções de negócios em relação ao cenário macroeconômico, ao cenário político. Porque se a gente ficar preso aqui às notícias, né, que aparecem todos os dias aí nos telejornais, na internet, nós vamos pegar e vamos fechar os nossos negócios e vamos para casa, né, Menicucci? Mas a gente percebe o empresário muito confiante no seu negócio, né, independente do que possa acontecer aí no cenário externo. Então, o que explica essa tendência aqui de se manter os níveis de investimento, né, mesmo num cenário aí adverso em termos de macroeconomia. Legal. Tem alguns comentários aqui no chat, Mauro, muito bacanas. O primeiro, o do Lucas, percentual adequado para investimento em uma indústria. Lucas, eu achei fantástico isso aqui. E assim, se estiver na sala de aula, você vai ouvir de mim da seguinte maneira a resposta. A primeira premissa para investimento de uma indústria, né, o CAPEX ou CAPEX, é a reposição da depreciação. A primeira. E a segunda, Lucas, é o que o Mauro acabou de falar, esse espírito empreendedor, que John Maynard Keynes já falava, esse ímpeto empresário, ele não olha aqui agora, 2024, ele já está olhando 2027, 2028, então ele pensa bem lá na frente. Então, assim, eu falaria, primeira premissa, o que a empresa teve de depreciação. Aqui embaixo está interessante a questão da depreciação, né? O Eduardo também comentou sobre a depreciação, mas teve mais uma outra colocação do Ciro, que alguns setores passam por mudanças estruturais radicais. Ele comentou no chat sobre um setor que imprimia bula de remédio e que agora não vai mais fazer porque serão digitais. Então, alguns setores vão ter que se reinventar constantemente, né? Eu sou da época do talão de cheque, então tinha impressão talão de cheque. As gráficas que faziam isso tiveram que se reinventar. Uma transportadora de valores, a gente não usa dinheiro mais. Então, essa decisão... E aí, Mauro, muito obrigado por esse otimismo. É isso, o empresário ele não olha o final do ano. Aqui é muito curto prazo, ele tem que olhar lá na frente. A outra inovação que nós trouxemos nesse radar, usando os dados da Serasa, e já expliquei um pouquinho, também é assustadora, por um lado, quando a gente olha no gráfico o volume de recuperações, de requerimento de recuperação judicial de médias empresas nesses 3 anos. Praticamente 50%, mais de 50% o crescimento de 2021 para 2022. E aí eu, enquanto professor de finanças, peço uma atenção, porque existe um preconceito, ainda existe um relativo preconceito à recuperação judicial. De vez em quando a gente escuta assim, isso aí armou. Senhoras e senhores, me permitam, a recuperação judicial é uma ferramenta jurídica para tentar salvar a empresa, está no artigo 1º da lei, para manter a atividade econômica, para manter a geração de empregos. Quando a recuperação judicial é tomada a tempo, no momento certo, no momento oportuno,
ela consegue. A gente pesquisou, eu e o professor Plínio tentamos achar quantas empresas que entraram em recuperação judicial conseguiram sair da recuperação judicial. Em empresas PAEX da Fundação Dom Cabral, eu tenho 4 exemplos, empresas onde eu atuei, que entraram e saíram. Então, a recuperação judicial é um instrumento, é uma ferramenta que tem que ser, obviamente, muito bem montada, muito bem planejada, e, mais uma vez, se tomada a tempo, ela consegue fazer a recuperação. Então, a gente tem que tirar um pouco esse paradigma, esse estigma de que é algo ruim. Não é uma decisão fácil, obviamente, para as empresas, para as médias empresas, para o empresário, mas, às vezes, é a decisão que vai permitir que ela dure mais 60 anos, mais 80 anos a empresa. Né? Todos nós já escutamos, lá nos Estados Unidos é muito comum recuperação judicial, porque lá funciona para isso, para recuperar. O professor Miguel Marques também colocou aqui uma informação bacana aqui no chat sobre a depreciação e a obsolescência. Legal, obrigado, Miguel, prazer em ver, em ouvi-lo, que ler você, essa questão da obsolescência. Muitas vezes a gente vai tentar manter uma máquina porque fica com receio de fazer um investimento, mas a máquina está obsoleta. Eu poderia trocar uma máquina que produz 10 unidades por hora por uma outra que produz 100 unidades por hora. Essa decisão é financista, mas tem muito dessa parte do empresário, da empresária, de, não, eu vou trocar essa máquina porque eu vou melhorar, eu vou conseguir vender mais e trazer novos produtos para dentro da empresa. Obrigado, Miguel. Prazer em revê-lo. Aqui, gente, caminhando para o final da apresentação, com os insights. A queda da receita nos chamou a atenção, do modo geral, né? Lembrando que serviço foi a exceção, mas a gente tem que pensar, num primeiro momento, nos dinheiros. A gente tem que pensar assim, a receita em dinheiro, o EBITDA em dinheiro e o lucro líquido em dinheiro. Por quê? Por exemplo, do lucro líquido, eu sempre, quando escrevo na sala DRE, eu falo, olha aqui, do lucro líquido sairão, esse dinheiro, lucro líquido, ele permitirá, no mínimo, 3 destinos. O primeiro é o reinvestimento. O segundo, eventualmente, o pagamento de dívida. E o terceiro, que também é merecido, justo, né? É a questão de distribuição de lucro. Inclusive, eu tenho visto médias empresas muito preocupadas com essa distribuição de lucro, porque tem de verdade algumas movimentações do governo em mudar a sistemática tributária da distribuição de lucro e dividendo. Então, é importante a gente acompanhar isso. Aí o Lucas também comentando ali que saiu uma notícia, pedido de recuperação judicial no Rio Grande do Sul. Lucas, eu acho que ainda mais lá, né? Está aqui escrito que os nossos estudos foram até 2023, agora 2024, principalmente na região sul, pelo Rio Grande do Sul, há um risco de que a situação fique um pouco pior, mas a gente torce, a gente apresenta todo o nosso suporte ao pessoal do Rio Grande do Sul, que esteja conosco, e imaginamos que vocês conseguirão brevemente, rapidamente, se recuperar e voltar a ser a economia que sempre representaram. Para a gente fechar, algumas informações já de 2024, para que nós nos preparemos, para que nós fiquemos atentos, né? Aqui nessa questão do que vai ser esse ano, que sempre aparece essa dúvida, essa pergunta. A confiança do comércio cai um pouquinho, o setor de serviços, aqui está falando de grandes, mas mesmo ele, que foi o que conseguiu recuperar ao longo dos 3 últimos anos, reduziu o investimento, não está falando que não fará investimento, reduziu o investimento. Os pedidos de recuperação judicial não fiquem paradigmáticos com o pedido de recuperação judicial. E, senhores e senhoras, agradeço enormemente todas essas contribuições aqui no chat. A gente está à disposição para responder mais alguma dúvida, alguma contribuição. Professor, sentimos falta de ter determinada informação que talvez seja possível conseguir nas fontes, margem bruta e algumas outras.
e a gente está sempre aqui torcendo muito pelas médias empresas, estamos à disposição das médias empresas para auxiliá-las, não só numa eventual, né, dificuldade, mas assim, o nosso sonho, Fundação 48 anos, não é isso, Mauro? Então a gente está aqui 48 anos. Com uma ideia assim, se nós temos 48 e nós queremos mais 48, então que as médias empresas, eu sonho em deixar para minha filha como herança, falar assim, essa empresa está fazendo 100 anos, eu lembro do papai falar o nome dessa empresa, então isso para mim que é legal. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado à audiência, e foi um prazer enorme apresentá-los, espero no ano que vem ter mais novidades. Professor Plínio, muito obrigado por todo o seu apoio também. Muito Obrigado, bom. Boa noite, valeu. Muito bom. Eu queria mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês. Tenho certeza que nesse encontro nós temos clientes da Fundação Dom Cabral, né? A Fundação Dom Cabral, desses 48 anos, este ano completando 32 anos focada, né, em médias empresas. Médias empresas, só para vocês terem uma ideia, eu vou pedir ao nosso professor Plínio, né? Qual é a representatividade das médias empresas no Brasil? Só para passar para o nosso público aqui, a importância das médias empresas e por que a Fundação Dom Cabral dedica, né, e investe na qualificação dessas empresas para que elas possam se tornar mais longevas, né? Você deve ter o dado aí. Eu tenho aqui, mas eu gostaria que você trouxesse para nós quanto é a representatividade. O exato não, mas eu estou com o aproximado, né? O dado mais recente, que foi relacionado ao cadastro de empresas de 2022, do IBGE, ele aponta que nós temos aproximadamente 19% de empresas de médio porte no Brasil, sendo que elas representam um número relativamente pequeno, menos de 1% de todas as empresas, né, no Brasil, mas, por outro lado, elas representam 20% de todos os empregos gerados e quase 25% de todos os salários que são pagos no Brasil. Então, assim, elas são um grupo relativamente pequeno, mas extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Muito bom. 20% das carteiras assinadas do Brasil estão trabalhando nas médias empresas. 25% da massa salarial estão vindo aí das médias empresas. Então, vejam a importância de vocês, né? Tenho certeza que aqui temos clientes de médias empresas, temos participantes de médias empresas, e quando nós estamos em clientes, geralmente eles nos perguntam, né? Qual é mais ou menos o benchmark, né, de EBITDA que vocês têm lá na Fundação Dom Cabral? Então, o radar de mercado, ele traz esses parâmetros, né? Será que eu estou bem em relação ao meu setor? Será que eu preciso trabalhar aqui na minha gestão de despesas de custos? Será que eu tenho que melhorar o meu portfólio? Então, o radar de mercado traz para vocês esses insights, né, para que vocês possam se comparar ao setor e também às regiões, né? Então, é importante trazer para vocês esses ingredientes para que vocês possam tomar decisões de negócio. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a colaboração, né, excepcional que tivemos nesse trabalho do professor Eduardo Mendicucci e também do professor Plínio Monteiro, que é um colega aí de longa data, está em vários projetos nossos aqui do Centro de Inteligência e Médias Empresas, e conto com a presença de vocês no nosso Fórum das Médias Empresas, o 9º Fórum das Médias Empresas, que começa no dia 22 de setembro, um domingo, né, com uma palestra de abertura, uma palestra magna, muito importante, e depois mais 2 dias aí de debate sobre produtividade nas médias empresas. Um excelente final de noite para vocês e nos encontramos em breve. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, até mais.